Olá, sou o Arthur Fontana, sou jornalista. Nós somos alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, do curso de Medicina, turma 112, e vamos estar apresentando um artigo da Nature Genetics para a disciplina de Genética Médica. Esse aqui é o link de disponibilização do artigo que nos foi dado para apresentar. Com isso, vamos dar início à apresentação do nosso seminário. Dando início à nossa apresentação, agora eu vou fazer uma breve introdução do que se trata esse artigo que nós vamos apresentar. A gente sabe que adquirir uma coorte de controle suficientemente potente corresponde a um desafio muito grande e pode ser demorado ou até mesmo impossível. Uma coisa que poderia melhorar drasticamente o poder dos estudos de associação genética seria se tivéssemos a capacidade de alavancar dados genéticos de amostra de controle já coletados em outro lugar. Só que a gente sabe que compartilhar amostras de controle pode representar vários desafios significativos, já que a maioria dos dados genéticos humanos está sujeita a uma regulamentação rigorosa. Uma solução para isso seria desenvolver um método que permite a seleção dos controles com menor correspondência, conforme as regulamentações de proteção de dados pessoais, eliminando a necessidade de compartilhamento de genótipos. Existem alternativas atuais, porém que fornecem ambientes seguros e que permitem a interação direta, porém essas soluções limitam a utilização dos dados para uso externo e geralmente requerem um processo multi-etapas rigoroso de identificação do usuário. Um framework prático e totalmente seguro para estudos de associação de caso-controle, sem compartilhamento de dados em nível individual, é um objetivo amplamente desejado. Como eu já falei, seria uma coisa muito boa para os estudos de associação genética. Porém, esse objetivo ainda não foi alcançado. Esse relatório descreve uma abordagem para realizar estudos de associação usando frequências alelas estimadas em uma coorte de controle ajustado. Isso é feito sem compartilhar explicitamente genótipos ou dados individuais. Para isso, eles usaram uma decomposição em valores singulares e desenvolveram uma metodologia para selecionar conjuntos de controle correspondentes ao fundo. A abordagem foi testada e implementada em um portal online chamado Repositório de Controle Baseado em SVD, a sigla em inglês é SCORE, contendo 39.472 controles. Essa plataforma permite aos pesquisadores selecionar controles ótimos em conformidade com as regulamentações de compartilhamento de dados, melhorando assim o poder estatístico dos estudos. Agora, eu vou passar uma visão geral do framework para vocês entenderem melhor como funciona. O método proposto aborda o desafio de selecionar coortes de controle com correspondência ancestral para estudos de associação genética, mesmo sem compartilhar genótipos individuais. Utilizando a decomposição em valores singulares, SVD, reduzem a dimensionalidade da matriz de genótipos de pool de controle. Os primeiros vetores singulares, que representam a variabilidade máxima, são usados como base para a correspondência caso-controle. Essa informação é compartilhada com o site local para projetar os genótipos do caso. Em sequência, aplicam novamente uma operação SVD similar à matriz de coordenadas do caso na base de controle, permitindo parametrizar a distribuição das projeções dos casos. Esses dados voltam para a plataforma, eles são processados para garantir a qualidade e são compartilhados as contagens resumidas de alelos para avaliação da seleção de controle, para ser feito um estudo de associação, como mostra nesse esquema que o artigo traz. Agora, eu vou começar apresentando os resultados, que, para demonstrar a abordagem, eles fizeram um conjunto de dados de sequenciamento de exoma, representando as principais populações globais. Aqui a gente tem europeu e europeu-americano, do sul asiático, africano e afro-americano, da América Latina, os latinos-americanos no caso, e o asiático oriental. O conjunto de dados passou por uma filtragem de qualidade, resultando em 16.532 amostras. Variantes comuns foram selecionadas para constituir a matriz de genótipos, e o conjunto de dados foi dividido aleatoriamente em 500 casos controle de europeus e um pool de candidatos a controle, que seriam esses 16.032 candidatos aqui a controle. Esses 16.032 incluem 8.019 europeus, que para esse caso seria o controle mais adequado, né? As projeções dos casos na base do controle foram calculadas e ajustadas com uma distribuição gaussiana, como mostrado na figura aqui, que é a 2b. Essa daqui é uma PCA convencional que mostra as amostras europeias selecionadas como grupo de caso, que seria essa região vermelha aqui. Uma PCA, que é a análise do principal componente, é uma técnica técnica de transformação linear, que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas em um novo conjunto de variáveis não correlacionadas, chamadas de componentes principais. Esses componentes principais são ordenados de forma crescente de acordo com a quantidade de variância que eles
que eles explicam nos dados originais. Dando sequência aqui, os parâmetros e as contagens resumidas genóticos dos casos foram transmitidas, sofreram SVD, e foram transmitidas para a amostragem de controle. Essa amostragem de controle, depois de ser incorporada os parâmetros e as contagens resumidas de genótipo, eles sofreram uma minimização estatística da amostragem para ocorrer a seleção do controle. A estatística utilizada para avaliar a similaridade entre os controles propostos e o caso é essa daqui, que é a estatística BHEP, de Bering-Haus, Hens, Epps, Pulley, e ela foi otimizada para diferentes tamanhos de controles do pool de candidatos. E aqui sofreu a minimização da estatística de amostragem para um conjunto de tamanho específico. Agora, na figura ela demonstra, também é uma PCA convencional, e ela demonstra que aumentar o tamanho do conjunto de candidatos a controles naturalmente leva à deteriorização da qualidade desse controle, como pode ser visto pela inclusão de amostragens de ancestralidade não alvo nesse caso aqui. Então, para isso, a gente precisa selecionar um tamanho ótimo do conjunto de controles. E para isso, foi selecionado com base na estatística de regressão linear, representado por essa letra grega lambda, se eu não me engano, sendo o maior conjunto escolhido, o melhor, aquele que apresenta lambda igual a 1,05. Desculpa, 1,05. Que nesse caso aqui, podemos ver que dá próximo a 8.000, que seria os casos de europeus naquela amostragem inicial. Nessa figura G, ela ilustra o resultado de 10 simulações aleatórias para uma coorte de casos europeus e mostra a confiabilidade da seleção do conjunto de controles. A gente pode ver aqui que a maioria dos controles foi selecionado como dos europeus, né, que aqui está de azul. Então isso quer dizer, mostra uma boa amostragem, uma boa seleção de amostragem por esse parâmetro. A análise de sensibilidade dos parâmetros mostrou consistência e baixa taxa de falsos positivos para as principais populações continentais, com o benefício do aumento do tamanho de uma coorte de casos. Nessa figura suplementar 5 aqui, que é do artigo suplementar a esse, demonstra isso. E mostra que essa sensibilidade mostrou uma boa consistência e baixa taxa de falsos positivos para as principais populações globais. Aqui eu vou falar um pouco sobre o conjunto de dados nóticos de 22.940 exomas, a partir da avaliação cruzada em um conjunto aleatório de casos. Então, basicamente, o conjunto desses dados das populações globais é uniforme em processamento técnico, mas ele não captura todos os vieses técnicos do sequenciamento. Sendo assim, um conjunto separado de todas essas exomas de pessoas do norte da Europa foi considerado. Então, estes vão ser sequenciados em vários kits de captura em diferentes centros de sequenciamento. Então, explicando um pouquinho aqui do gráfico A. Então, ele basicamente vai descrever as ancestralidades de escala fina, diferente das plataformas de exona presentes no conjunto de dados e configuração do estudo caso-controle. Porque aqui vão ser 500 amostras finlandesas aleatórias, são selecionadas como casos, e o restante dos dados é testado como controles prospectivos. Explicando um pouco sobre o gráfico B, ele basicamente é um PCA convencional, mostrando amostras finlandesas selecionadas como grupo de caso. Gráfico C, ele é um esquema de manipulação de dados simulando estudo de associação sem compartilhamento de genótipos. E gráfico D é a minimização da estatística de amostragem para conjuntos de candidatos a controle de diferentes tamanhos para o corte de casos selecionado. Gráfico E. O gráfico E ele é um PCA convencional, que vai mostrar que o maior tamanho dos conjuntos de candidatos controles a serem amostrados deteriora sua qualidade, como pode ser visto pela inclusão de amostras de ancestralidade não alvo. O gráfico F ele vai mostrar para a gente que o tamanho ótimo do pool de controles para uma determinada coorte de casos é selecionado para fornecer o maior conjunto de amostras. Eu esqueci o nome desse símbolozinho aqui, mas esse símbolozinho GC é menor que 1,05. O gráfico G vai mostrar para a gente o resumo dos resultados do experimento de correspondência ao longo de 10 conjuntos aleatórios de casos finlandeses. Uma coisa importante que é ser considerado. As barras de erro representam o erro padrão, e o centro das barras de erro representa a média. O gráfico H. O gráfico H ele é a amostra de múltiplas plataformas de sequenciamento, selecionadas com sucesso com um grupo de controle em 10 conjuntos aleatórios de casos. Uma coisa que é importante frisar é que as barras de erro representam o erro padrão e o centro da barra de erro representa a média. E aqui a gente vai ter ancestralidade finlandesa e ancestralidade sueca. Agora eu vou falar um pouco sobre o emparelhamento de amostras com base na plataforma de sequenciamento. Então, dando uma visão geral, em certos casos é importante a gente ter um conjunto de controles combinando, não apenas por ancestralidade, mas também pela plataforma de sequenciamento. E como isso pode ser feito? Pode ser feito emparelhando as plataformas com base em regiões genômicas com alta variância na taxa de chamada de plataformas. Então aqui a gente vai utilizar 11.407 dessas regiões para criar uma matriz de taxa de chamada, onde as linhas representam intervalos genômicos e as colunas representam amostras. E cada entrada nessa matriz é a taxa média de chamada por amostra de intervalo genômico.
explicando um pouco o grafo A. Então, no grafo A taxa média de chamadas em todas as amostras do eixo X e variância das taxas médias de chamadas para amostras provenientes da mesma plataforma, eixo Y, foram estimadas para cada intervalo de captura. Tá? Aqui no gráfico B, o PCA é realizado em uma matriz de taxas médias de chamadas por indivíduos, colunas, e por região de capturas, linhas. Cada ponto vai representar uma amostra individual. Os pontos são coloridos em relação à captura relatada, usada para o sequenciamento. No gráfico C, a gente vai ter um esquema de fluxo do trabalho para selecionar candidatos a controles para correspondência de ancestralidade da plataforma mais apropriada. Agora, por fim, para explicar esses dois gráficos aqui, D e E, né, basicamente, o fluxo de trabalho, né, foi testado para casos das plataformas Agilent e Nextera. Né? Agilent é o D, Nextera é o E. À esquerda, a gente tem distribuição da norma residual. No meio, PCA, baseado em taxa de chamada, separa plataformas de sequenciamento, onde cada ponto representa uma amostra. Aí destacados estão candidatos a controles selecionados após a execução do fluxo de trabalho para as CURTs, né, casos da Agilent e Nextera, respectivamente. À direita, tem os resultados da seleção de candidatos a controles para 10 CURTs, aleatórios de cada plataforma de sequenciamento. Então, as barras de erro aqui vão representar o erro padrão. E a gente utilizou a biblioteca MCLUST 19 para ajustar modelos gaussianos às normas dos vetores residuais, identificando clusters homogêneos de taxa de chamada de controles prospectivos. Né? Então, em particular, para as capturas da Agilent, um subconjunto das amostras de controle selecionadas se origina de uma plataforma de sequenciamento desconhecida. Nessa parte do artigo sobre estudo de caso, eles se propuseram a testar a calibração do programa SCORE. Eles queriam ver se o SCORE era capaz de selecionar com precisão os controles baseados em genes com variantes comuns e raras. Eles pegaram os dados de sequenciamento de rizoma de uma coorte de 246 pacientes de câncer de mama com início precoce. Eles deixaram claro na pesquisa que os dados eles não estão relacionados e eles atendem aos padrões de qualidade. Primeiro, eles fizeram a matriz de genótipo e as contagens de genótipos que resultaram em 3.979 variantes de DNA com desequilíbrio de ligação. E esses dados compartilhados, eles foram enviados para o programa SCORE. E o SCORE retornou com 4.096 controles com um limiar de 1,05. Então, para confirmar que esses controles eles não eram apenas recombinações das variantes usadas para gerar esses dados compartilháveis, eles usaram uma lista de variantes sinônimas comuns e uma lista com pelo menos uma variante singleton para calibrar a carga ultra rara. Então, para cada uma dessas listas, eles baixaram dados de controle resumidos do programa SCORE e fizeram análise de associação localmente. Então, eles obtiveram esses gráficos aqui, que são de regressão linear para as variantes comuns e o teste de Fisher para as variantes raras. Então, tanto para as variantes de fundo comum quanto as raras, eles concluíram que está bem calibrado, porque aqui essa linha contínua é o limite desejado e a linha pontilhada é o limite de confiança de 95%. Depois, voltando aqui para outra imagem, eles submeteram uma lista de 8.268 genes com pelo menos um portador da variante truncada de proteína singleton, que é esse PVT aqui, nos casos para o SCORE, e eles obtiveram contagens resumidas do PVT por gene do conjunto de controle. E esse estudo de associação redescobriu, entre aspas assim, né, o BRCA1 e o BRCA2 como genes de suscetibilidade ao câncer de mama, que é esse gráfico aqui, falando do BRCA1 e o BRCA2. Os próximos gráficos que eu vou mostrar são os resultados de associação de variantes raras com diferentes limiares para a frequência de um alelo menor, que serve para ilustrar que os controles selecionados eles estão bem combinados com o conjunto de caso em uma ampla faixa de frequência do alelo menor. Essa próxima figura é um procedimento de emparelhamento caso-controle, que é um procedimento padrão, com genótipos compartilhados, e eles obtiveram 2.786 controles e eles compararam o poder estatístico de estudo de associação do SCORE com o convencional. E eles observaram que o uso do SCORE ele saturou o poder estatístico porque ele torna o tamanho do conjunto de caso um fator limitante, e isso é ideal para coortes focadas em casos locais e clínicos. Eles também observaram que o conjunto de controle selecionado pelo SCORE é maior do que poderia ser obtido no caso de compartilhamento de genótipo que segue as técnicas de emparelhamento convencionais comuns, né? Essa próxima seção do artigo de discussão, a gente nota que existe uma série de desafios para as coortes locais montadas em hospitais para obter um conjunto de controle correspondente de tamanho adequado, por causa da baixa prevalência das doenças, principalmente no que tange fenótipos mendelianos raros. Também um obstáculo é o regulamento rigoroso para o compartilhamento de dados nessas pesquisas, por causa do código de ética. Também existe uma dificuldade do
processamento do conjunto de dados dos casos e dos controles disponíveis em repositórios públicos, o que torna inviável para estudos de coortes pequenas limitadas pelo acesso aos dados ou pelo poder computacional. Então, o artigo ele apresenta o Score como uma contrapartida, porque ele oferece um pool de 39.472 sequências de exoma, e é uma ferramenta que permite uma seleção rápida de conjuntos de controles correspondentes, e ele não tem o compartilhamento de genótipo. E ele, ao mesmo tempo também, ele já produz as estatísticas de frequência alélica necessária para realizar o teste de associação. E o design do Score ele é compatível com abordagens focadas em eliminar artefatos técnicos, como estimativas de frequência alélica enviesada por plataformas e diferenças de cobertura. Eles também estão fornecendo repositório de código de software para a implementação do Score, para que ele possa ser facilmente configurado por outros grandes detentores de dado independente, que isso vai permitir o beneficiamento da comunidade no geral para obter recursos genéticos em larga escala. O artigo também fala sobre a geração de dados compartilháveis. Fala sobre o procedimento para selecionar sujeitos de controle para uma corte de casos usando esses dados de sequenciamento. Supomos que o cliente que vai usar o Score tenha os dados de sequenciamento de exoma para a coorte de casos e não tenha para o grupo controle. O artigo diz que é necessário descrever o procedimento de seleção dos sujeitos do grupo controle correspondente em um servidor remoto. Então, essas coortes vão ser representadas por matrizes de genótipo e então vão ser imputados valores faltantes nas matrizes. E o artigo deixa claro que esses valores imputados eles não vão ser usados para calcular estatísticas de teste de associação. E eles são só etapas para calcular a álgebra linear. Então, eles vão usar o Single Value Decomposition, o SVD, para reduzir a dimensionalidade. Então, eles vão construir a matriz de genótipo de caso utilizando as mesmas variantes do pool de controle e vão aplicar de novo o SVD no lado do cliente. O processo de seleção dos controles ele envolve compartilhar os vetores e a matriz do pool de controle para uma máquina local que já tem os genótipos da coorte de casos. Então, eles vão usar um modelo gaussiano para descrever a estrutura populacional na coorte de casos, para parametrizar esse modelo usando estimador de máxima verossimilhança. Finalmente, eles vão compartilhar as contagens de genótipo resumidas em um único arquivo YAML, com dados compartilháveis já estruturados. A próxima parte do artigo fala sobre a seleção de controles utilizando um servidor remoto. Isso é feito de forma que os parâmetros da distribuição do conjunto de controle se ajustem à distribuição alvo das amostras de caso. Então, o Score ele vai fazer a medição da similaridade entre o conjunto proposto de controles e a coorte de casos, usando a estatística BHEP. A seleção do tamanho ótimo do conjunto de controle ela é baseada no recozimento simulado com base na minimização dessa estatística BHEP. Então, para determinar o tamanho ótimo do conjunto de dados de controle correspondente, é preciso realizar a amostragem para cada número possível de amostras. Então, se o controle genômico da estatística de teste resultante estiver dentro do limite de suavização predefinido, que equivale a uma inflação genômica menor ou igual a 1,5, que é um valor determinado por padrão, esse subconjunto ele se torna uma solução candidata. E entre todas essas soluções candidatas, o Score ele vai selecionar aquela com maior número de controle para poder retornar ao usuário. Só que, se entre todos os subconjuntos de controle nenhum estiver dentro desse critério de limite que foi predefinido, então nenhum controle pode ser retornado ao usuário. Por fim, nessa seção que fala sobre o pacote de funções SVD da plataforma, fala sobre os atributos do programa Score. Quando o Score entrega o resultado para o cliente, ele vai incluir a contagem de genótipo resumida, o gráfico QQ, que são quantile e quantile, juntamente com o fator de inflação genômica. E um dos atributos da plataforma é que ela permite o controle de coisas como a qualidade da seleção de controle, definindo um limite máximo da inflação genômica. Esse limite mais rígido de inflação genômica vai resultar em um conjunto de controle menor, mas ele é mais precisamente selecionado. A plataforma também permite a correspondência de ancestralidade, e além disso, ela também permite o controle dos filtros de genótipo, que tangem a profundidade do sequenciamento, a qualidade do genótipo, e também é possível indicar uma taxa de chamada de variante, que também deve ser usada como um filtro ao calcular o fator de inflação genômica.